O coronel queria humilhar o peão. Mas quando ele montou o cavalo bravo, todo o galpão descobriu a verdade que ninguém esperava. O sol forte da manhã pintava de ouro a vasta estância Santa Maria do Ventoso, em São Luís Gonzaga. O vento, aquele mesmo que acariciava os capins do campo, parecia carregar também a fala mansa do gado e o tilintar dos esporas. Era um lugar de vida que fervia, mas também de regras antigas, onde o lugar de cada um era bem marcado. No galpão principal, com seu cheiro de couro e madeira, o coronel Hilário Monforte andava de um lado para o outro, como um rei em seu castelo. Seu porte era altivo, o olhar, sempre arrogante, pousava sobre cada um dos peões. Mas era em Joaquim Dório que seus olhos se demoravam mais, com uma ponta de desprezo mal disfarçado. Joaquim, um peão negro de mãos fortes e um jeito calmo, trabalhava em silêncio, ajeitando umas celas. Havia nele uma dignidade que não se dobrava, um mistério silencioso que o coronel não conseguia decifrar. Na porta do galpão, como se tivesse sido atraída pelo cheiro da lida, apareceu Lourdes Andrade, a filha do coronel. Ela tinha 23 anos, uma beleza de prender o olhar, mas seus olhos grandes guardavam uma inquietação. Lourdes não queria ser só a mocinha rica da estância, a prenda que só servia para bordar e casar com um bom partido. Ela ansiava por mais, por ser vista por quem era de verdade. Mas havia um medo que a apertava o peito. O medo de enfrentar o pai e todas aquelas ideias antigas que mandavam na região. Ela observava Joaquim, longe, e sentia um nó na garganta. Ele tinha um jeito diferente, uma calma que os cavalos pareciam entender. O coronel Hilário, percebendo a destreza de Joaquim com os animais, e sentindo-se por algum motivo diminuído por aquela presença tão digna, decidiu que era hora de uma humilhação pública. Com um sorriso de canto, que não chegava aos olhos, ele chamou a atenção de todos. «Joaquim», disse o coronel, a voz cortando o ar como um facão, «já que é tão bom com cavalos, que tal mostrar sua bravura com o treme-terra? Aquele potro chucro que ninguém nunca conseguiu domar, que vive solto nos potreiros lá de trás». O galpão inteiro silenciou. Todos sabiam do treme-terra, a lenda viva da estância, o animal mais selvagem de todos. Era um desafio para a morte, uma aposta onde a honra de Joaquim estaria em jogo. O silêncio era tão denso que Lourdes podia ouvir o próprio coração batendo forte. Joaquim parou o que fazia, ergueu o rosto. Seus olhos, que antes pareciam guardar 1000 segredos, fixaram-se no coronel. Não havia medo, apenas uma seriedade que assustou a Lourdes. Ele fez um aceno grave com a cabeça, aceitando o desafio sem uma única palavra. Lourdes sentiu um calafrio percorrer a espinha. Era uma mistura estranha de medo pelo que poderia acontecer a Joaquim e uma admiração que nascia, forte e sem permissão, em seu peito. O coronel, por sua vez, soltou uma risada ruidosa, vitorioso, certo de que o peão seria humilhado e quebrado diante de todos. Mal sabia ele que a domada daquele potro indomável mudaria para sempre o destino de todos na estância Santa Maria do Ventoso. O sol já ia alto quando Joaquim conduziu o treme-terra para a cancha de areia, um espaço vasto nos fundos do galpão, onde os potros eram amansados. O animal, um baio amarillo de crinas revoltas e olhos selvagens, bufava, raspava o casco no chão, um furacão de músculos e instinto. A cada movimento, a terra tremia, e o nome do cavalo parecia ecoar no ar. Os peões e agregados se amontoavam nas cercas, o silêncio pesado de expectativa. Lourdes observava de longe, o coração apertado dentro do peito. Seu medo era palpável, mas uma força estranha a impelia a não desviar o olhar. Joaquim se aproximou do potro com uma calma impressionante, sem pressa, falando com o animal em um sussurro que só os cavalos pareciam entender. Não havia um chicote, nem a brutalidade que muitos usavam para quebrar a vontade de um chucro. Ele ofereceu a mão, deixou o cavalo cheirar, e os olhos de Lourdes se arregalaram. Era uma dança, um desafio de inteligência e paciência, não só de força bruta. Treme-terra relinchou e empinou, tentando derrubar Joaquim antes mesmo que ele pusesse a mão na sela. Mas o peão era um com a terra, um com o vento. Com a agilidade de um felino, ele saltou sobre o lombo do animal
e a luta começou. O cavalo corcoveava, girava, tentava atirar o homem ao chão com toda a sua fúria. A poeira subia em nuvens, o som dos cascos era um trovão, e a cada investida, o corpo de Joaquim parecia se fundir ao do animal. Lourdes prendia a respiração, as mãos em punho, cada músculo de seu corpo tenso como se fosse ela ali, em cima do cavalo indomável. Ela via a determinação no rosto de Joaquim, a forma como ele antecipava cada movimento do animal, como resistia com uma graciosidade que não combinava com a brutalidade da cena. Não era só domar, era entender. Depois do que pareceu uma eternidade, quando o sol já queimava a pele e o suor escorria pelo rosto do peão, o impossível aconteceu. Treme terra exausto ofegante parou. A cabeça baixa, o corpo tremendo, aceitou a sela, aceitou o freio, aceitou o homem em seu lombo. Não era submissão, era respeito. O galpão irrompeu em vivas e aplausos. Gritos de admiração ecoaram pela estância. Os peões corriam para a cerca, batendo palmas, comemorando a vitória do homem sobre o chucro. Lourdes sentiu um nó se desfazer em sua garganta e lágrimas de alívio e uma emoção avassaladora brotaram em seus olhos. Ela nunca vira nada igual. Mas o coronel Hilário, que assistia a tudo com os braços cruzados, estava lívido. Seu rosto vermelho de fúria, os olhos faiscando. Ele não podia aceitar aquilo. Sorte de principiante, rosnou, a voz rouca tentando diminuir o feito. O cavalo devia estar cansado. Lourdes, contudo, não conseguiu se calar. Não foi sorte, pai, disse, a voz mais firme do que esperava, mesmo tremendo um pouco. Foi a mão dele. Ninguém aqui faria igual. O olhar gélido do coronel se voltou para ela, um aviso severo. Mas por um breve instante, os olhos de Joaquim, que desmontava do treme-terra com a calma de quem acabava de colher uma flor, encontraram os de Lourdes. Um brilho de gratidão, de compreensão, de algo mais forte e profundo passou entre eles. Um segundo que pareceu durar uma vida, fazendo o coração de Lourdes disparar. O coronel Hilário, humilhado em público, jamais perdoaria aquele feito. Ele prometeu a si mesmo que tornaria a vida de Joaquim um inferno na estância, que ele pagaria caro por aquela vitória. Joaquim sentiu o peso daquele triunfo. Ele o elevou aos olhos de muitos, mas o colocou na mira do ódio do poderoso coronel. E Lourdes, por sua vez, começou a questionar tudo o que sabia sobre justiça e preconceito, sentindo nascer em seu coração uma semente de rebeldia que mudaria para sempre o seu destino. A vitória de Joaquim sobre o treme-terra, um momento que deveria ter sido de glória, trouxe mais sombras do que luz para a estância Santa Maria do Ventoso. O ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que se sentia nos corredores da casa grande e nos galpões. O coronel Hilário, com o orgulho ferido e a fúria em ebulição, fez o que prometera. As tarefas de Joaquim, que já eram muitas, dobraram. Ele era o primeiro a levantar, o último a deitar, trabalhando de sol a sol sob o olhar atento e cruel dos capatazes, a mando do patrão. O coronel queria vê-lo quebrar, queria que ele falhasse para ter uma desculpa para expulsá-lo, ou pior, humilhá-lo novamente. Mas Joaquim, com sua dignidade inabalável, cumpria cada ordem com a mesma calma, sem uma queixa, sem um deslize. Ele parecia feito de pedra e de silêncio. Lourdes, de sua parte, não conseguia mais ignorar a presença de Joaquim. Seus pensamentos voltavam-se para ele, para o jeito como seus músculos se moviam sob a camisa suada, para o olhar sério que parecia ver mais longe do que os outros. A imagem dele no lombo do treme-terra, selvagem e forte, voltava sempre. Ela se pegava inventando desculpas para ir aos galpões, para dar uma volta pelos potreiros, apenas para ter um vislumbre dele. Dizia a si mesma que era para ver se tudo estava em ordem, mas sabia que era mentira. Seu coração batia mais forte quando o via, mesmo que de longe. A vida na casa grande, antes cheia de suas preocupações com festas e bordados, agora parecia vazia, sem sentido. Ela questionava o porquê de tanta injustiça, o porquê de um homem de tanto valor ser tratado com tanto desprezo. O medo, porém, ainda era um muro alto. O medo de enfrentar o coronel, de quebrar as regras daquela sociedade gaúcha que ditava que uma prenda não deveria nem olhar para um peão, ainda mais um negro.
O preconceito era como um veneno lento que corria nas veias de todos, e Lourdes sentia-se sufocada por ele. Joaquim, ciente dos olhares que o seguiam, os do coronel cheios de ódio e os de Lourdes cheios de uma curiosidade que ele sentia a quilômetros, mantinha-se ainda mais distante. Ele era polido, sempre respeitoso, mas fechado como um castelo. Seu coração, ele sabia, não podia sonhar. A cor de sua pele, sua origem humilde, tudo gritava que ele nunca poderia ser visto como igual, muito menos aspirar ao amor da filha do coronel. Ele havia aprendido cedo a construir muros ao redor de si, a se proteger de feridas que o mundo insistia em abrir. Houve, porém, pequenos encontros. Um dia, Lourdes estava na cozinha supervisionando as cozinheiras quando Joaquim entrou para pedir água para os cavalos que voltavam do campo. Ela sentiu o cheiro forte do suor, da poeira e do couro que vinha dele, um cheiro de vida e de trabalho duro. "Boa tarde, Joaquim", disse ela, a voz um pouco mais suave do que o normal. "Boa tarde, Dona Lourdes", ele respondeu, sem erguer os olhos por muito tempo, mas o suficiente para que ela sentisse o peso de seu olhar. Um segundo, talvez, mas que para ela durou uma eternidade. Uma energia invisível passou entre eles, quase elétrica. "Os cavalos estão bem?" ela perguntou, apenas para prolongar o momento. "Sim, senhora. Cansados da lida, mas bem cuidados." Sua voz era grave, firme. Ele pegou a gamela de água, virou-se para sair, mas, ao passar por ela, a mão dele, grande e calejada, roçou sem querer a ponta dos dedos de Lourdes. Um choque, um arrepio que subiu por sua pele rápido como um raio. Ela prendeu a respiração. Joaquim parou por um instante, um microsegundo, seus olhos encontrando os dela de novo. Um pedido silencioso de desculpas, ou talvez um reconhecimento daquele toque inesperado. Ele se afastou, e Lourdes ficou ali com a mão formigando, o coração disparado. Ele era o peão, ela a prenda. Ele era o silêncio, ela a inquietação. Mas naquele instante, naquele toque acidental, naqueles olhares que duravam um segundo a mais, Lourdes sentiu que havia algo muito maior do que as regras e os preconceitos da estância. Algo que a atraía para Joaquim com uma força que ela não sabia como resistir. E ele, mesmo que tentasse esconder, sentia o mesmo. A semente da rebeldia plantada na domada do Treme-Terra começava a criar raízes. A vitória de Joaquim, longe de acalmar as águas, agitou ainda mais o temperamento do coronel Hilário Monforte. O ódio dele era um fogo que crepitava baixo, mas constante, e ele não perdia uma chance de atiçá-lo. Pelos galpões, nos fins de tarde, durante as rodas de chimarrão com os capatazes, a conversa do coronel sempre encontrava um jeito de escorregar para Joaquim. Não eram acusações diretas, mas insinuações venenosas, plantadas com a sutileza de quem sabe onde a semente do preconceito germina melhor. "Gente de certas origens", ele dizia, balançando a cabeça com falsa tristeza. "Por mais que se esforcem, sempre terão um sangue diferente. E sangue diferente não se mistura, é como água e azeite. Ou então, é bom para a lida, não nego, mas um homem precisa mais que força para ter respeito. Precisa de berço, de nome, de história." As palavras eram ditas como se fossem verdades inquestionáveis, e aos poucos, alguns peões, com medo de desagradar o patrão, começavam a olhar Joaquim com uma ponta de desconfiança. Lourdes ouvia essas conversas escondida ou sentia o peso delas à mesa durante as refeições. Seu estômago revirava a cada palavra cruel do pai. Não conseguia mais ignorar a maldade daquelas insinuações. Ela sentia um nó na garganta, mas a semente da rebeldia, que brotara com a domada do Treme-Terra, a impelia a reagir. Em uma noite, à mesa farta, o coronel falava sobre a gente da estância e como era preciso manter a ordem e os lugares de cada um. Lourdes, com a voz que tremia um pouco, mas que se esforçava para ser firme, interveio. "Mas, pai", ela disse, "o valor de um homem não se mede pelo lugar onde nasceu, nem pela cor de sua pele. Não foi a força do braço que domou o Treme-Terra, foi a inteligência, a paciência e a dignidade." O coronel Hilário a encarou com um olhar gélido,
um aviso silencioso para que ela não se intrometesse. A mãe de Lourdes, Dona Cecília, tossiu, tentando desviar a atenção. Mas Lourdes não recuou completamente. Ela sentia a força de sua própria voz crescendo, uma chama se acendendo em seu peito, mesmo que suas mãos estivessem suadas sob a toalha de linho. Um dia, a estância foi pega de surpresa por um acidente. Um dos peões mais jovens, o pequeno Joca, escorregou e caiu de um potreiro alto, torcendo o tornozelo de forma feia. Os outros peões se aglomeraram, sem saber bem o que fazer, alguns assustados, outros tentando levantar o rapaz. O coronel Hilário, que estava por perto, começou a gritar ordens, mas parecia mais preocupado com a perda de um dia de trabalho do que com o sofrimento do guri. Lourdes, que estava no jardim, correu para lá ao ouvir os gritos. Viu Joca contorcendo-se de dor, o rosto pálido. E então, viu Joaquim. Ele não gritou, não se desesperou. Com calma, ele afastou os curiosos, agachou-se ao lado de Joca. Seus dedos fortes e habilidosos examinaram o tornozelo do guri com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Ele deu ordens claras e precisas para que trouxessem água quente, panos e ervas medicinais que ele mesmo colhera nos campos. Com a paciência de um curandeiro, ele imobilizou o tornozelo de Joca, aliviando a dor com uma habilidade que os outros não tinham. Não era só força, era sabedoria, era compaixão. Lourdes observava tudo, escondida atrás de uma moita de buganvílias. Seu coração amoleceu ainda mais. Ela viu não apenas o peão, mas o homem que ele era de verdade. Um homem que cuidava, que se importava, que tinha um conhecimento que ia além da lida com o gado. O coronel, percebendo a cena, reclamou da demora no trabalho, mas não ousou interferir na competência de Joaquim. Quando Joca foi levado para a enfermaria da estância, Joaquim se afastou, limpando as mãos. Nesse momento, seus olhos, talvez sentindo a presença dela, ergueram-se e encontraram os de Lourdes por cima da moita. Um encontro rápido, intenso, mais profundo do que qualquer palavra. Naquele segundo, Lourdes não era a prenda, e ele não era o peão. Eram apenas dois seres humanos, um agradecido e o outro compreendido, unidos pela compaixão e pela injustiça silenciosa que os rodeava. O brilho nos olhos de Joaquim era de um cansaço que transcendia o corpo, de uma bondade que a fez sentir um calor estranho no peito. Ela prendeu a respiração, e ele seguiu seu caminho, deixando-a ali com o coração em desalinho e uma certeza crescente. O valor de Joaquim Dório era inegável, e ela, Lourdes Andrade, não podia mais se conformar com a cegueira de seu mundo. O tempo na estância Santa Maria do Ventoso parecia correr, mas o peso daquela tensão entre o coronel Hilário e Joaquim era um fardo que ninguém conseguia ignorar. E para engrossar o caldo da apreensão, as notícias da Guerra dos Farrapos começaram a chegar, trazidas pelos viajantes e pelos poucos jornais que alcançavam a região. Eram histórias de batalhas em terras vizinhas, de campos queimados e de homens que se enfrentavam por ideias e por terras. O coronel Hilário, mais do que nunca, posicionava-se com a voz alta e o peito estufado ao lado do império. Esses farrapos, ele bradava à mesa, ou nos encontros com os vizinhos, não passam de rebeldes, de malfeitores que querem desorganizar a ordem natural das coisas. O império é a lei, é a civilidade. Quem se junta a eles, junta-se à desgraça e à ruína. Suas palavras eram como martelos que batiam na cabeça de Lourdes, reafirmando os valores antigos e conservadores que ele defendia com unhas e dentes. Lourdes, que já sentia o peso da injustiça na estância, via naquelas falas do pai uma extensão da mesma cegueira. Ela tentava, com um esforço tremendo, questionar a rigidez de seus julgamentos, a dureza com que ele falava dos homens que lutavam por seus ideais. Mas pai, ela ousava dizer, será que não há gente boa entre eles? Homens que lutam pelo que acreditam como o senhor luta pelo império? A resposta era sempre a mesma, um olhar gélido e uma reprimenda severa. Não se meta em conversas de homens, Lourdes. Uma prenda deve saber seu lugar. Ela sentia o estômago revirar, percebendo o quão presa estava, não só à estância, mas aquelas ideias antigas que a sufocavam. A jornada para se libertar parecia cada vez mais difícil e solitária. Joaquim, por sua vez,
ouvia os rumores da guerra com uma intensidade diferente. Cada palavra do coronel contra os farrapos parecia ecoar dentro dele, como um sino que batia em seu peito. Ele sentia o peso de sua herança em segredo, uma herança que o ligava àqueles que o coronel Hilário chamava de rebeldes. Ele observava o movimento dos cavalos no pasto, o vento que balançava as crinas, e seus pensamentos pareciam ir longe, para um passado que ele guardava a 7 chaves. A sombra da guerra, para ele, era também a sombra de sua própria verdade. Um fim de tarde, quando o sol já se preparava para se deitar atrás dos morros, Lourdes caminhava perto do açude, com a alma pesada. As palavras do pai, a injustiça que via, a solidão que sentia por dentro. Ela parou perto de uma figueira antiga, respirando fundo, quase a ponto de chorar. Foi então que viu Joaquim. Ele estava ali perto, ajeitando uma cerca, o chapéu na cabeça, parecendo uma estátua de força e silêncio. Lourdes não pensou, apenas falou. É um peso grande, não é, Joaquim? A voz um pouco embargada pela emoção. Tanta briga, tanto ódio. Parece que o mundo só quer julgar e condenar sem entender. Joaquim parou o que fazia. Ergueu o rosto. Seus olhos, que antes pareciam guardar 1000 segredos, fixaram-se nela. Não havia surpresa, apenas uma compreensão profunda. Ele demorou 1 segundo a mais do que o costume, e Lourdes sentiu aquele choque elétrico de seu olhar. É o peso da vida, dona Lourdes, ele respondeu a voz grave, sem mudar o tom, mas com uma doçura que ela não esperava. A vida é feita de lutas, mas o valor da gente não está em não sentir o peso, e sim em como a gente carrega ele, com dignidade, com a cabeça erguida. Ele não quebrou sua barreira de homem reservado, mas naquelas poucas palavras, Lourdes sentiu um vislumbre raro de sua alma, de sua sabedoria. Ela prendeu a respiração, sentindo a força daquelas palavras. Um nó em seu peito se afrouxou um pouco. Ele não a aconselhou, não a julgou, apenas a compreendeu. Naquele momento de solidão compartilhada, sob o sol que se punha e o vento que sussurrava entre os capins, Lourdes sentiu uma conexão que transcendia as divisões da estância. Uma promessa silenciosa de que, talvez, nem todas as batalhas precisassem ser travadas sozinha. O sol já se despedia da estância Santa Maria do Ventoso, pintando o céu de cores quentes, enquanto Joaquim cuidava do treme-terra no potreiro mais afastado. O cavalo, que antes era puro fogo, agora aceitava sua mão com uma calma que só Joaquim conseguia. Naquele silêncio do fim de tarde, longe dos olhares e das cobranças do coronel Hilário, Joaquim se permitia mergulhar em suas lembranças. Ele pensava na mãe, uma mulher de fibra que havia lutado contra tudo e contra todos para protegê-lo, para dar a ele um futuro, mesmo que fosse na lida pesada da estância. E pensava no pai, um nome que ele mal ousava sussurrar. Um major farrapo, valente e justo, que havia morrido em combate defendendo a causa da liberdade, a mesma causa que o coronel Hilário chamava de rebeldia. A memória do pai era um tesouro, um peso e um segredo que Joaquim carregava em seu peito. Ao ajeitar a camisa, que estava suja da lida, um pequeno desenho apareceu por um instante em seu braço, logo abaixo da manga. Era uma tatuagem farrapa, discreta, feita com tinta de genipapo, mas inconfundível para quem conhecia os símbolos daquela guerra. Um pássaro em pleno voo, um poncho esvoaçando e uma estrela solitária. Era a marca de sua linhagem, a prova silenciosa do sangue que corria em suas veias. Depois de terminar com o cavalo, Joaquim foi para seu pequeno quarto, um canto simples no galpão dos peões. De um esconderijo seguro, sob uma pedra solta no chão batido, ele retirou um pedaço de pano velho. Dentro havia uma carta amarelada, amassada pelo tempo e pelo tanto que já havia sido lida. Era a carta de seu pai, escrita pouco antes da batalha fatal, com uma caligrafia forte e cansada. Nela, o major falava de seu orgulho pelo filho, de sua esperança em um futuro mais justo, e confirmava sua paternidade. Era o segredo mais íntimo de Joaquim, a verdade que o ligava a um passado perigoso e a um futuro incerto. Ele relia as palavras, sentindo o nó na garganta, o orgulho e o medo misturados. Enquanto isso, na casa grande, Lourdes ouvia o pai,
o coronel Hilário vociferar à mesa, com a voz carregada de raiva, contra os farrapos. São bandidos, infratores, querem destruir tudo de bom que temos. Quem se junta a eles é tão traidor quanto. As palavras do coronel ecoavam no salão e Lourdes sentia um calafrio na espinha. Ela olhava para as mãos do pai que batiam na mesa e pensava em Joaquim, na sua dignidade, na sua calma, na sua sabedoria. Pensava nos olhos dele, que pareciam carregar a dor de tantas lutas. A atração que sentia por Joaquim crescia a cada dia, forte e incontrolável. Mas as palavras do pai, tão cheias de ódio e preconceito, a atingiam como um golpe. Um medo gélido tomava conta dela. O que aconteceria se o pai descobrisse que Joaquim tinha alguma simpatia pelos farrapos? Ou, pior ainda, o que aconteceria se ele descobrisse o que Lourdes sentia por aquele peão? Seus sentimentos, tão puros e verdadeiros, eram um perigo em meio àquele mundo de regras e divisões. Lourdes sentiu o coração apertar. Ela sabia que o coronel Hilário, em sua fúria, seria capaz de tudo para proteger o que ele chamava de honra da família e de ordem. E se Joaquim fosse, de alguma forma, ligado aos farrapos? Aquilo seria sua ruína. E seria também a ruína dela, que já não conseguia mais ignorar a voz de seu próprio coração. A mente do coronel Hilário Monforte, sempre atenta a qualquer coisa que pudesse tirar seu sossego e principalmente sua autoridade, não descansava. Ele notava a calma de Joaquim, aquela dignidade que o peão carregava como um poncho, sem nunca se dobrar, mesmo sob a lida mais pesada. E notava também, com um incômodo crescente, os olhos de sua filha. Lourdes, antes tão distraída com seus livros e seus bordados, agora parecia ter os sentidos mais aguçados para tudo o que Joaquim fazia. Uma curiosidade que se tornava grande demais para o gosto do coronel. Ele não era bobo. Aquela presença de Joaquim, forte e silenciosa, era como um espinho em seu orgulho. Então, o coronel começou a tecer sua própria rede. Chamava os capatazes para conversas demoradas, longe dos ouvidos curiosos. Fiquem de olho no Joaquim, ele mandava, a voz baixa, mas cheia de veneno. Qualquer deslize, qualquer palavra torta, qualquer coisa fora do lugar, quero saber. Gente como ele precisa andar na linha, ou se perde no caminho. Seus olhos duros deixavam claro que procurava não um erro, mas uma desculpa. Queria um pretexto para agir, para quebrar aquele homem que, de alguma forma, o desafiava. Lourdes sentia a mudança no ar, como quem sente o cheiro de chuva antes da trovoada. Ela via os capatazes seguindo Joaquim com um olhar diferente, mais atento, mais desconfiado. Percebia o pai dando ordens que só aumentavam o trabalho do peão, mas que também serviam para mantê-lo sob vigia constante. A cada dia, Lourdes sentia-se mais e mais num fogo cruzado. De um lado, a lealdade à sua família, ao seu nome, às tradições que aprendiam. Do outro, um senso de justiça que a empurrava, sem que ela quisesse, para perto de Joaquim. Era como se o coração dela estivesse em dois, cada metade puxando para um lado. Ela se questionava em seu íntimo a rigidez daquele mundo que a cercava. Por que um homem tão bom, tão digno, era tratado com tanta desconfiança? Por que o pai insistia em ver maldade onde ela via apenas retidão? As respostas não vinham, apenas um aperto no peito e uma vontade crescente de proteger Joaquim. Joaquim, por sua vez, sentia a pressão como o boi sente a corda no pescoço. Ele sabia que cada passo seu era observado, cada movimento, cada palavra. Precisava ser perfeito, impecável, sem dar a mínima brecha para o coronel. Era um disfarce, um esforço constante para esconder a verdade de quem era, de onde vinha, do que sentia. O peso de seu segredo, aquele que ele guardava com tanto cuidado, se intensificava a cada dia. Era como uma brasa acesa em seu peito, que poderia explodir a qualquer momento. A tensão em seus ombros era visível, mas ele a carregava com a mesma dignidade de sempre. A guerra dos farrapos se aproximava, com seus rumores e seus perigos. Mas na estância Santa Maria do Ventoso, outra guerra silenciosa e pessoal já estava em curso. Uma guerra entre o orgulho ferido do coronel e a dignidade inabalável de Joaquim. E Lourdes, sem querer, já era uma testemunha. Em breve,
ela seria mais do que isso. Seria participante e seu coração, já em desassossego, sabia que a paz estava longe de ser alcançada. As semanas se arrastavam na estância Santa Maria do Ventoso, e o ar que antes carregava apenas o cheiro de terra e gado, agora trazia também o cheiro do medo. Notícias alarmantes chegavam de todas as partes, como corvos agourentos. Diziam que houve um confronto pesado entre farrapos e imperiais em fazendas vizinhas, que a briga estava acirrada e que a fronteira parecia um barril de pólvora pronto para explodir. A região inteira estava em alerta máximo, e o sossego das famílias se esvaía como fumaça ao vento. O coronel Hilário Monforte, que já andava com os nervos à flor da pele, reagiu com a arrogância de sempre. Soldados imperiais, leais à sua causa e ao império, começaram a chegar à estância, patrulhando os campos armados e vigilantes. A presença deles, com seus uniformes e suas armas, trazia um peso ainda maior para a Casa Grande e para os galpões. Para Lourdes, era como se a guerra, que antes parecia distante, tivesse batido à porta de sua própria casa. O coração de Lourdes, que já andava em desalinho por Joaquim, agora se apertava de uma preocupação que ela mal conseguia disfarçar. O perigo era real, e seu medo era palpável. Ela sabia que por sua cor, por ser um peão, e por sua habilidade que tanto chamava a atenção, Joaquim poderia ser um alvo fácil. Não só para os farrapos, que poderiam vê-lo como um homem útil, mas principalmente para as forças do próprio pai, que em sua fúria contra os rebeldes poderia muito bem descarregar sua ira sobre qualquer um que parecesse suspeito. Lourdes via os soldados imperiais com seus olhares duros e sentia um frio na espinha. Qualquer pretexto, e eles poderiam levar Joaquim embora, ou pior. A ideia a fazia prender a respiração. Joaquim, por sua vez, ouvia os relatos da guerra com uma intensidade que Lourdes percebia, mesmo que ele tentasse esconder. Os olhos dele, que sempre guardavam tantos segredos, pareciam ainda mais profundos e distantes quando os peões falavam dos combates. Ele ponderava em silêncio sobre a causa de seu pai, sobre a justiça que ele buscava em meio àquela guerra de ideias e sangue. O que tudo aquilo significava para ele agora? O leitor podia ver a luta interna daquele homem. De um lado, o peão calado, que cumpria suas tarefas com dignidade, e do outro, o filho do major farrapo, com o coração pulsando pelas mesmas causas que o pai. Um fim de tarde, quando o sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados, Joaquim estava perto dos currais, observando os cavalos que pastavam. Ele parecia perdido em pensamentos, o chapéu um pouco caído sobre os olhos, a testa franzida. Um dos capatazes mais antigos da estância, um homem chamado Bento, que era leal ao coronel e tinha os olhos afiados, passou por ali. Ele notou a forma como Joaquim observava os movimentos dos soldados, a tensão que pairava no ar. Não era o olhar de um peão comum que apenas cumpria ordens. Havia uma astúcia, uma inteligência que ia além. Bento sentiu um calafrio e uma semente de desconfiança se plantou em seu coração. Ele não disse nada, mas guardou aquela imagem. Lourdes, que também observava Joaquim de longe, sentiu o olhar de Bento sobre o peão. A angústia apertou seu peito. Aquele olhar do capataz, carregado de suspeita, era como uma premonição. A cada dia, o cerco parecia se fechar mais em volta de Joaquim, e Lourdes sentia que precisava fazer algo, que não podia mais ficar parada. Mas o quê? Em um mundo onde as palavras do pai eram lei e o preconceito era uma sombra constante, a prenda sentia-se pequena e amedrontada. Contudo, a chama de seu amor e de sua indignação já ardia forte demais para ser apagada. Ela sabia que a ameaça da fronteira não era apenas uma guerra de homens, mas também uma guerra pelos corações e pelas verdades escondidas na Estância Santa Maria do Ventoso. O amanhecer da Estância Santa Maria do Ventoso, tão calmo e promissor, foi rasgado de repente por um estouro de tiros. Não eram caçadores, nem um estouro de boiada. Eram gritos de homens, o relinchar assustado dos cavalos e o clangor de armas. Um grupo de farrapos, encurralado pelas tropas imperiais nas redondezas, havia invadido as terras do coronel Hilário, buscando refúgio e, quem sabe, suprimentos.
Lourdes estava na cozinha, ajudando a dona Cecília a escolher as frutas para o café, quando o caos irrompeu. O coronel Hilário, com o rosto vermelho de fúria e o grito entalado na garganta, brandiu sua arma e começou a dar ordens, a voz ecoando pelo casarão. Resistam! Não deixem que entrem! Esses bandidos não levarão nada de nós. Os poucos agregados e capatazes armados correram para as portas e janelas, prontos para a briga, enquanto as mulheres e crianças se encolhiam, chorando de medo. Lourdes sentiu o coração gelar. O medo de verdade, um medo gelado, se espalhou por cada canto da estância. Em meio à confusão, com a poeira subindo e o cheiro de pólvora começando a se espalhar, Lourdes viu Joaquim. Ele não estava parado, não estava escondido. Com uma calma que parecia impossível em meio a tanto desespero, ele agia. Não pensava em sua própria segurança, nem nas diferenças que o coronel tanto gostava de apontar. Seus olhos, antes tão secretos, agora brilhavam com uma determinação feroz. Ele organizava os peões, mandando que protegessem as mulheres e as crianças, que levassem os animais mais valiosos para os potreiros mais distantes. Não gritava, apenas dava ordens firmes, e os homens, mesmo os que antes o olhavam com desconfiança, obedeciam. Lourdes o viu como nunca antes. Ele pegou um rifle, mas o usou não para atirar sem pensar, e sim para guiar, para proteger. Ele movia-se com a agilidade de um guerreiro, um líder nato, não um simples peão. Com um conhecimento tático que ninguém sabia de onde vinha, ele orientava a defesa da estância, indicando pontos fracos, orientando os homens a se protegerem. Ele salvava vidas, acalmava os cavalos assustados que ameaçavam se machucar e inspirava os outros a lutar não por ódio, mas por proteção. Ele não protegia apenas a si mesmo ou seus amigos. Ele protegia todos, inclusive a família do coronel Hilário, que tanto o desprezava. Lourdes sentiu um choque. O coronel falava de berço e de nome, mas ali, em meio ao perigo, Joaquim mostrava ser um homem de valor muito maior do que qualquer título. Ela via o homem que ele realmente era, corajoso, inteligente, de uma grandeza que a fazia prender a respiração. A luta durou o que pareceu uma eternidade, mas, no fim, os farrapos, percebendo a resistência organizada e a chegada de alguns soldados imperiais que se aproximavam, recuaram. A estância estava salva, mas os estragos eram visíveis. Alguns currais danificados, o cheiro de fumaça e a poeira no ar. O silêncio que se seguiu era um alívio, mas também carregava o peso do que havia acontecido. Lourdes, com os olhos marejados, sentia o coração batendo forte no peito. Não era mais medo, era uma emoção avassaladora, uma admiração profunda. Ela viu o coronel Hilário, ainda pálido de raiva e de alívio, começando a dar ordens sobre os concertos. Mas a verdade era que a vitória da estância se devia, em grande parte, à liderança inesperada de Joaquim. Impulsionada por uma força que não sabia de onde vinha, Lourdes se aproximou dele. Ele estava limpando a poeira da roupa, o rosto sujo, mas os olhos ainda com aquele brilho de determinação. Os olhares se encontraram. O segundo durou uma vida. Joaquim, a voz dela saiu embargada, mais suave do que nunca. Não era a voz da patroa, mas a voz de uma igual, de alguém que acabara de presenciar algo grandioso. Obrigada, por tudo. O Senhor salvou a todos nós. Aquelas palavras ditas com tamanha sinceridade pegaram Joaquim de surpresa. Seus olhos, que guardavam tantos segredos, suavizaram-se. Um breve sorriso quase imperceptível, mas que para Lourdes pareceu a coisa mais linda do mundo, desenhou-se em seus lábios. Foi um sorriso cansado, mas que carregava a gratidão de quem era reconhecido e a surpresa de quem não esperava. Lourdes sentiu o calor subir ao rosto, a respiração presa na garganta. Naquele instante, entre os escombros da batalha e o cheiro de fumaça, uma nova semente, a da gratidão e do respeito mútuo, começava a florescer entre a prenda e o peão. O alívio da batalha passada durou pouco na estância Santa Maria do Ventoso. Enquanto os peões remendavam as cercas e o coronel Hilário praguejava sobre os prejuízos, a sorte, ou o destino, quis pregar outra peça. Foi o velho Bento, o capataz dos olhos afiados, quem o encontrou.
Escondido no canto mais escuro dos estábulos, em meio ao cheiro de feno e animal, jazia um rapaz. Jovem demais para a guerra, ferido na perna, o rosto pálido e suado, mas com o lenço vermelho dos farrapos amarrado ao pescoço. Um rebelde, um farrapo ferido, gritou Bento, e a notícia correu como fogo na palha. O coronel Hilário, ao ser informado, chegou aos estábulos com a fúria de um touro. Amarrem-no, levem-no para a senzala velha, e amanhã, ao amanhecer, será entregue aos soldados imperiais, que sirva de exemplo para quem ousa pisar em minhas terras. Seus olhos faiscavam e a voz cortava o ar. E quem ousar ajudar esse bandido, sofrerá as mesmas consequências. Lourdes, que estava por perto, ouviu as palavras do pai e sentiu um calafrio na espinha. Viu o rapaz tão moço, tão machucado. As palavras do pai eram duras, impiedosas. Aquela imagem, a do guri ferido, era como um espinho em sua alma. Não era só um farrapo, era um ser humano sangrando com medo. Sua consciência gritava. Como poderia alguém ser entregue assim, sem mais nem menos, para uma punição que ela sabia ser cruel? Impulsionada por uma força que vinha do fundo de seu peito e pela lembrança do olhar de Joaquim durante o ataque, da sua coragem e compaixão, Lourdes tomou uma decisão ousada. Ela sabia o risco que corria, mas não podia mais se calar. Seus pés a levaram para onde ela sabia que encontraria a única pessoa em quem podia confiar, o único que talvez a entendesse. Encontrou Joaquim nos potreiros, ajeitando um cavalo. Ele estava calmo como sempre, mas o cansaço da batalha ainda marcava seu rosto. Lourdes aproximou-se, o coração batendo forte, as mãos suando. Joaquim, ela começou, a voz um sussurro. O senhor ouviu o que aconteceu? O guri ferido, o farrapo, meu pai vai entregá-lo aos imperiais. Joaquim parou o que fazia, virou-se para ela. Seus olhos, profundos e cheios de uma sabedoria que aprendia, fixaram-se nos dela. Aquele olhar que antes era uma barreira, agora parecia entender tudo sem que ela precisasse dizer. Lourdes sentiu que ele já sabia o que ela iria pedir. Ele é muito jovem, ferido. Não podemos deixá-lo ali, Joaquim. O senhor precisa me ajudar a protegê-lo. A voz dela era um pedido, uma súplica. Joaquim sentiu o peso daquelas palavras. Ajudar o farrapo significaria não apenas expor a causa de seu próprio pai, a verdade que ele tanto guardava, mas também colocar-se em risco mortal. E pior, colocar Lourdes no mesmo perigo. O coronel Hilário jamais perdoaria tal traição. Mas, ao ver a determinação nos olhos da prenda, a bondade em seu coração, ele não pôde negar. Não podia negar ajuda a um irmão de causa, nem a ela, que pedia com tanta verdade. Ele apenas acenou com a cabeça, um gesto grave e silencioso. O acordo estava selado. Sob o manto da noite, quando as estrelas brilhavam como olhos curiosos no céu gaúcho, Lourdes e Joaquim agiram. Ela, com a leveza de quem pisava em nuvens, e ele, com a força silenciosa de quem movia montanhas. A escuridão era sua aliada. Furtivamente foram até a senzala velha. O guri farrapo gemia de dor. Com cuidado, Joaquim o carregou, um corpo magro e febril, e Lourdes ia à frente, abrindo caminho por entre os arbustos, guiando-os para um esconderijo mais seguro, longe dos olhos curiosos e do alcance do coronel. Enquanto cuidavam do ferido em um galpão abandonado, longe da casa grande, cada movimento era carregado de uma tensão diferente. Lourdes limpava as feridas com panos quentes e ervas, e Joaquim a ajudava, segurando o rapaz, dando-lhe água. As mãos dele se tocaram algumas vezes no escuro, ao passarem os ungüentos. Um choque elétrico subia pela pele de Lourdes, fazendo-a prender a respiração. A proximidade dos corpos, o cheiro de suor e terra de Joaquim, o calor de sua presença, tudo a envolvia em um feitiço estranho. Não havia palavras, apenas olhares, olhares que diziam muito. O olhar de gratidão dela, o de cumplicidade dele, o olhar de medo dela, o de proteção dele. Lourdes sentia um fascínio por aquele homem que, em meio ao perigo, mantinha uma calma que a acalmava. Ele exercia um controle silencioso sobre a situação e ela confiava nele sem hesitar. O risco que corriam juntos,
A vida do jovem farrapo em suas mãos era um elo que os unia de uma forma que as divisões da estância jamais poderiam quebrar. Naquele segredo compartilhado, na escuridão e no perigo, a confiança entre a prenda e o peão se selava, mais forte do que qualquer juramento. A madrugada ainda era escura e fria quando o jovem farrapo, com a ajuda de Lourdes e Joaquim, deslizou para fora dos limites da estância Santa Maria do Ventoso. A astúcia de Lourdes tinha sido fundamental, abrindo caminhos por entre os fundos da mata, enquanto Joaquim, com a força silenciosa de sempre, apoiava o corpo ferido do rapaz. Cada passo era um risco, cada sombra, um perigo. Mas a liberdade, mesmo que incerta, era a promessa que os guiava. O jovem, antes de sumir na escuridão, virou-se para Joaquim, um brilho de gratidão nos olhos cansados. "Obrigado, irmão", ele sussurrou a voz fraca. "O senhor tem a alma farrapa, que Deus o guarde." E com um último aceno, ele se desfez na noite. Lourdes ouviu as palavras e sentiu um arrepio. Alma farrapa? O que significava aquilo? Ela não entendeu a fundo, mas viu o peso daquelas palavras nos ombros de Joaquim, um peso que ele carregava com a dignidade de sempre, mas que agora parecia ainda mais denso. Uma nova curiosidade se acendeu em seu peito, uma pergunta sem resposta que a inquietava. Quando o sol começou a espiar por trás dos morros, Lourdes e Joaquim estavam de volta, misturando-se aos peões que já acordavam para a lida. A estância parecia estranhamente calma depois da tensão da noite. Eles se encontraram em um canto afastado, perto do riacho, onde o som da água que corria abafava qualquer sussurro. O alívio era palpável, um suspiro que Lourdes sentia sair de cada poro de seu corpo. Uma cumplicidade sem precedentes, mais forte que qualquer barreira, unia os dois. Lourdes sentou-se na grama, sentindo o sol morno no rosto. A noite de perigo havia tirado o fôlego, mas também havia aberto algo dentro dela. Eu nunca pensei que faria algo assim, Joaquim", ela confessou, a voz embargada pela emoção. "Meu pai, ele me mataria se soubesse. Mas eu não podia deixá-lo ali. Não é certo." Joaquim parou, o olhar fixo no riacho, mas Lourdes sabia que ele a ouvia com toda a alma. "A senhora fez o que seu coração mandou, dona Lourdes, e seu coração é bom. É de gente que tem justiça por dentro." Lourdes ergueu os olhos para ele, sentindo o calor subir ao rosto. "E o senhor, Joaquim? O senhor arriscou tudo. Por quê? Por um farrapo que nem conhecia direito?" "Meu pai, ele diria que foi uma loucura, que foi traição." Ele virou-se para ela, e seus olhos se encontraram. Naquele momento, não havia barreiras, não havia coronel, não havia preconceito. Era apenas Joaquim e Lourdes, almas nuas sob o céu do Pampa. Ele demorou um segundo a mais do que o costume, um olhar intenso que durou uma vida, e Lourdes sentiu o coração disparar, a respiração presa na garganta. Era uma eletricidade, um fogo que a queimava por dentro, mas que também a aquecia. "Alguns atos são maiores que a gente, dona Lourdes", ele disse, a voz grave, mas com uma doçura que a fez estremecer. "A dignidade, a honra de um homem, não se mede pela cor da pele nem pelo que os outros falam, se mede pelo que a gente faz quando ninguém está olhando. E a senhora é uma mulher de grande dignidade." Lourdes sentiu os olhos marejarem. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma, uma confirmação de tudo o que ela sentia, mas não ousava dizer. Ela via em Joaquim não apenas a coragem que o fez domar o treme-terra, não apenas a força que salvou a estância, mas uma dignidade inabalável, uma pureza de alma que a fazia admirá-lo mais do que a qualquer homem que já conhecera. O olhar de Joaquim demorou nos lábios dela, depois subiu para seus olhos, e Lourdes sentiu que ele via tudo o que ela sentia. Ele não era apenas o peão. Ele era o homem de fibra, o homem justo, o homem que ela, Lourdes Andrade, estava começando a amar. E ele, naquele olhar, parecia reconhecer nela não apenas a filha do coronel, mas a mulher corajosa e verdadeira que ela se tornava a cada dia. Um amor ainda não verbalizado era inegável e assustador, crescendo entre eles como uma planta selvagem,
desafiando todas as regras. Mas a paz daquele momento foi quebrada por um grito distante. O coronel Hilário, com o rosto vermelho de fúria, já havia percebido a ausência do farrapo ferido. Seus capatazes corriam pela estância, procurando, investigando. O coronel estava furioso, e seu olhar, como um raio, logo cairia com força sobre Joaquim. Lourdes sentiu o medo retornar, um calafrio na espinha. Aquele momento de paz e confissão silenciosa estava prestes a ser engolido pela tempestade que se anunciava. O coronel Hilário Monforte era um furacão de fúria. A fuga do farrapo ferido bem debaixo de seu nariz era uma afronta que ele não podia perdoar. Seu rosto estava vermelho, as veias saltadas no pescoço, e seus gritos ecoavam pela estância, atingindo cada peão, cada agregado, cada membro da casa grande. Ele interrogava a todos um por um, com o olhar faiscando e a voz carregada de ameaças. Quem ajudou aquele bandido? Quem foi o traidor que ousou desafiar minha autoridade? Aquele que se calar será tão culpado quanto. Ele revirava os galpões, a senzala velha, os cantos mais remotos, procurando qualquer vestígio, qualquer pista. Lourdes observava tudo com o coração aos pulos. Sabia que a fúria do pai era cega e que a qualquer momento o raio de sua ira cairia sobre Joaquim. Ela via os olhos de Bento, o capataz, se demorarem em Joaquim com uma suspeita crescente e sentia um frio na espinha. Aquele olhar era perigoso. Não demorou para que o coronel se voltasse diretamente para Joaquim. Onde estava você, Joaquim, na noite em que o farrapo fugiu? A voz do coronel era um rosnado, uma acusação velada. Sei que andou rondando os estábulos. O que fazia lá? Teria alguma simpatia pelos rebeldes, por acaso? Joaquim, com a calma de sempre, mas o corpo tenso, respondeu. Eu estava cuidando de um potro que teve cólica, coronel. Passei a noite nos potreiros de trás com o animal. Sua voz era firme, mas Lourdes sentiu um aperto no peito. Era a verdade? Ou uma meia-verdade para protegê-los? Lourdes sabia que aquela resposta, por mais verdadeira que fosse, não seria suficiente para o pai, que já estava cego de raiva. Seu coração batia descompassado. Ela não podia deixar Joaquim sozinho. Com uma coragem que ela mesma desconhecia, Lourdes se adiantou. A voz um pouco alta demais para a sua própria surpresa, mas com uma firmeza que silenciou o coronel por um instante. É verdade, pai, ela disse, e seus olhos encontraram os de Joaquim por um segundo, um aviso silencioso. Eu mesma vi Joaquim nos potreiros. O potro estava muito mal. Fui lá levar um chá para as cozinheiras que estavam ajudando e o vi com o animal. Ele passou a noite inteira lá, coitado. Não teria como ter ajudado ninguém. O coronel Hilário a olhou, a testa franzida, sua filha defendendo o peão com tanta veemência. Havia algo ali que o incomodava, mas a história de Lourdes, por ser dela, por ser a prenda, tinha um peso diferente. Ele não podia acusar a própria filha de mentir sem ter provas. A mentira, ou melhor, o alibi criado por Lourdes, desviava a atenção do pai por um instante precioso. Ela sentiu o peso do olhar do coronel, uma mistura de fúria e desconfiança. Ela havia se colocado em risco direto, mas não se arrependia. Protegê-lo era mais importante. Naquela mesma noite, quando a lua se escondia por trás das nuvens escuras e a estância dormia um sono pesado, Lourdes e Joaquim tiveram um encontro breve e secreto. Ele a esperava perto do açude, o mesmo lugar onde haviam tido aquela conversa sobre o peso da vida. O ar estava pesado, carregado de uma emoção que não precisava de palavras. Lourdes aproximou-se, os olhos brilhando na escuridão, com uma determinação que a transformava. Meu pai está furioso, ela sussurrou a voz embargada, mas firme. Ele não vai parar até encontrar um culpado, mas eu não vou deixar que ele faça mal a você, Joaquim. Eu prometo. Não vou permitir. Joaquim, que até então parecia uma rocha, sentiu as palavras dela como um bálsamo em sua alma cansada. Ele a olhou, e naquele olhar havia um mundo de sentimentos. Admirou a coragem dela, a lealdade que ela demonstrava, o amor que ele sentia brotar entre eles forte e incontrolável. Ele não disse nada, mas seus olhos, que antes eram um mistério, agora falavam por si. Um amor avassalador, silencioso, uma promessa que transcendia as palavras e as barreiras que os separavam. Ele estendeu a mão, e ela a pegou,
seus dedos se entrelaçando na escuridão. O toque era elétrico, uma corrente que selava um voto mútuo, um pacto de amor e proteção. Mas a promessa de amor vinha com a sombra da tempestade. O coronel Hilário, embora momentaneamente despistado por Lourdes, não era homem de desistir. Ele sentia que havia algo errado, que Joaquim estava envolvido. Seu orgulho ferido e sua sede de vingança o impulsionavam a buscar a verdade a qualquer custo. Ele jurou em seu íntimo que se vingaria de Joaquim, que o quebraria, que o faria pagar por aquela humilhação. A estância, alheia àquela guerra silenciosa, já se preparava para o tradicional fandango anual. Os convites já haviam sido enviados. As prendas se preparavam. Os peões lustravam suas botas. Seria uma noite de festa, música e dança. Mas Lourdes sabia, em seu coração, que aquele fandango não seria como os outros. Seria o palco da revelação final, o lugar onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, viria à tona. E ela, Lourdes Andrade, estaria pronta para lutar por seu amor e pela justiça, custasse o que custasse. A estância Santa Maria do Ventoso se vestia em festa. As lamparinas de azeite balançavam, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra e madeira do salão principal, onde o grande fandango anual já começava a ferver. A música da gaita e do violão, ritmada pelo sapateado forte dos peões e o rodopiar das prendas, enchia o ar de alegria. O cheiro de churrasco assando na brasa, do bolo de milho e do vinho quente, misturava-se ao perfume das flores colhidas no jardim e ao suor dos dançarinos. Estancieiros de terras vizinhas, com suas esposas adornadas, e até alguns militares imperiais, com seus uniformes impecáveis, se misturavam à peonada, embora as divisões sociais fossem sempre claras, como linhas invisíveis no chão. Lourdes estava deslumbrante, num vestido azul escuro que realçava seus olhos. Os cabelos, presos em tranças elaboradas, balançavam levemente a cada movimento. Ela sorria, cumprimentava os convidados, mas por dentro uma apreensão fria a consumia. Seus olhos inquietos buscavam uma figura em particular, mesmo sem querer admitir. Joaquim estava lá, sim. Mantinha-se à margem do salão, perto de uma coluna, observando a festa com sua calma de sempre. Seus olhos, porém, pareciam carregar o peso do mundo. E Lourdes sabia que a carta de seu pai, o segredo que os unia, estava bem guardada, perto de seu coração. Ele era como uma sombra digna, presente, mas separada de toda aquela alegria. E Lourdes sentia um aperto no peito ao vê-lo assim, tão perto e tão longe. O coronel Hilário Monforte, com seu traje de gala e o peito estufado, caminhava entre os convidados, a taça de vinho na mão, mas os olhos atentos. Ele notava a forma como alguns convidados, e até mesmo Lourdes, olhavam para Joaquim. Não era apenas admiração pelo domador do treme-terra, havia algo mais, uma curiosidade, um respeito que o coronel não conseguia tolerar. O fogo da raiva, que ele tanto alimentara, ardia mais forte naquela noite. Era o momento, ele decidiu, de acabar com a presença daquele peão que tanto o desafiava. Com um sorriso forçado, o coronel se aproximou de alguns oficiais imperiais conversando em voz baixa, com um ar de gravidade. Lourdes, que o observava de longe, sentiu um calafrio na espinha. Ela conhecia aquele brilho nos olhos do pai, aquela postura de quem tramava algo cruel. Ele apontava discretamente para Joaquim e os militares assentiam, seus rostos sérios. A armadilha estava sendo montada. No auge da festa, quando a música tocava mais alto e os casais rodopiavam com mais entusiasmo, o coronel Hilário ergueu a mão. Sua voz, altiva e autoritária, cortou o ar como um trovão, silenciando a música e paralisando os dançarinos. "Atenção de todos!" Ele bradou, e o salão inteiro silenciou, os olhos voltados para ele. O sorriso do coronel desapareceu, substituído por uma expressão de falsa seriedade. "Nesta noite de festa, somos obrigados a lidar com uma questão grave. Um lobo em pele de cordeiro se esconde entre nós." Seus olhos, cheios de veneno, fixaram-se em Joaquim. Lourdes sentiu o coração parar. "Este homem", o coronel continuou, apontando o dedo para Joaquim, que permanecia em seu lugar, digno, mas com o rosto agora pálido.
Este peão Joaquim Dório não é quem diz ser. Temos informações, evidências de que ele é um espião farrapo, um infiltrado em nossas terras que planeja roubar nossos bens e talvez até atentar contra a vida de pessoas de bem. A calúnia era pesada, jogada ao vento como uma pedra. Os murmúrios começaram a se espalhar, chocados, descrentes. Alguns convidados olhavam para Joaquim com medo, outros com raiva. O fandango, antes tão alegre, transformou-se em um palco de tensão gélida. Portanto, o coronel Hilário concluiu, com a voz carregada de autoridade, exijo que os oficiais imperiais aqui presentes o prendam imediatamente. Que pague por sua traição e por sua ousadia. Joaquim permaneceu de pé, os olhos fixos no coronel sem desviar o olhar. Seu rosto estava sério, mas não havia medo, apenas uma dor profunda. Ele sentia o peso daquelas acusações, a injustiça que o feria até a alma. Lourdes, ao ouvir as palavras do pai, sentiu um horror que a fez tremer da cabeça aos pés. O sangue pareceu gelar em suas veias. Ele estava fazendo aquilo de verdade, na frente de todos, humilhando Joaquim, destruindo-o com mentiras. Seu corpo tremia de indignação, mas uma força estranha, uma fúria que ela não sabia que possuía, começou a borbulhar em seu peito. O fandango havia se silenciado, mas o coração de Lourdes gritava. Ela não podia, não iria permitir aquilo. O silêncio no salão era mais pesado que pedra. As palavras cruéis do coronel Hilário, acusando Joaquim de ser um espião farrapo, ecoavam no ar. Lourdes sentia o sangue gelar nas veias, o corpo inteiro tremendo de horror, e uma indignação que não podia mais conter. Aquela fúria que nascera em seu peito agora era um fogo incontrolável. Ela não podia, não iria permitir que a mentira e o ódio de seu pai destruíssem um homem tão digno. Com uma coragem que ela mesma desconhecia, Lourdes deu um passo à frente. Seus pés, antes paralisados pelo medo, agora a impulsionavam para o centro do salão, para o meio da roda onde a injustiça se desenrolava. Todos os olhos se voltaram para ela, para a prenda que ousava quebrar o silêncio. Não. A voz de Lourdes saiu embargada, mas firme, cortando o ar como um grito. Não, pai, o senhor está enganado. Isso é uma mentira. Joaquim não é nenhum espião, e o senhor sabe disso. O coronel Hilário a olhou com os olhos faiscando, incrédulo com a ousadia da filha. Lourdes, volte para seu lugar agora. Não se meta em conversas de homens. Mas Lourdes não recuou. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com uma determinação que assustava até o coronel. Ela apontou para o pai, a voz ganhando força. O senhor não está acusando um espião, pai. Está acusando um homem de valor por pura maldade, por sua raiva. O senhor não o quer aqui porque ele é negro, porque ele o desafia com sua dignidade, com sua verdade. Um murmúrio de espanto percorreu o fandango. Alguns convidados se entreolharam, chocados. Nunca, em toda a história da estância, alguém havia ousado confrontar o coronel Hilário daquela forma. Ainda mais sua própria filha. Os militares imperiais, prontos para prender Joaquim, hesitaram, sem saber como agir diante da prenda. Lourdes virou-se então para Joaquim, que a olhava com uma mistura de surpresa e admiração, o coração apertado. O olhar dela encontrou o dele, e naquele segundo, toda a estância, toda a guerra, todo o preconceito desapareceram. Restava apenas a verdade, o amor e a promessa silenciosa que haviam feito. Com a mão tremendo, mas o gesto decidido, Lourdes estendeu o braço e, com um movimento rápido e ousado, ergueu a manga da camisa de Joaquim. Ali no braço forte do peão, para que todos pudessem ver, surgiu a tatuagem farrapa. O pássaro em pleno voo, o poncho esvoaçando, a estrela solitária. O símbolo da causa que o coronel tanto desprezava. Ele é farrapo, sim, Lourdes gritou, a voz alta e clara ecoando por todo o salão. As palavras voaram como flechas atingindo cada coração. É farrapo de linhagem e de coração. Como era o pai dele. Um major farrapo, um homem de honra. O salão explodiu em murmúrios, em exclamações de espanto. Os olhos arregalados de todos se fixavam na tatuagem, depois em Joaquim, depois no coronel. A mentira desabava. E como se não bastasse, Lourdes, com um gesto dramático, levou a mão ao decote de seu vestido.
De lá puxou a carta amassada, amarelada pelo tempo. A carta de Major Farrapo, pai de Joaquim, que ele havia confiado a ela. Com as mãos ainda tremendo, mas a voz carregada de uma força que vinha da alma, Lourdes começou a ler em voz alta, para que cada palavra alcançasse todos os presentes. Meu filho Joaquim, ela começou, a voz embargada pela emoção. Seja sempre um homem de honra, que a coragem e a justiça guiem teus passos. Tens o sangue farrapo, o sangue da liberdade, e meu orgulho por ti é maior que o pampa inteiro. Não te cales, não te curves. Luta pela verdade, custe o que custar. As palavras do Major Farrapo, um homem morto em combate por seus ideais, preencheram o salão. Era a prova inegável, a verdade que o coronel Hilário tentara esconder e destruir. O documento não apenas comprovava a herança de Joaquim, mas sua dignidade, seu direito de ser quem era, não um peão sem nome, mas o filho de um bravo farrapo. O coronel Hilário Monforte estava lívido. Seu rosto, antes vermelho de fúria, agora estava pálido como a morte. Seus olhos vazios de qualquer poder vagavam pelo salão testemunhando sua derrota pública. Sua autoridade, antes inabalável, estava quebrada, sua mentira exposta para todos verem. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, um silêncio de choque e de uma nova compreensão. Alguns, os mais bravos, ou talvez os que nutriam simpatia pela causa farrapa, começaram a aplaudir, discretamente no início, depois com mais força, até que o salão se encheu de aplausos para Joaquim e para a coragem de Lourdes. Joaquim, que havia passado a vida inteira escondendo sua verdade, sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, de um alívio que o libertava de um fardo que ele carregava desde menino. Ele estava livre. Seus olhos, ainda marejados, encontraram os de Lourdes. Ela estava ali, de pé, a prenda mais corajosa do Pampa, que havia arriscado tudo por ele. Um amor vitorioso contra todas as barreiras, todas as mentiras, todo o preconceito, unia os dois em um olhar que dizia tudo. Naquele instante, no coração do fandango, a verdade havia sido revelada, e a liberdade finalmente havia chegado. O salão do fandango, que há pouco fervilhava de música e dança, agora era um caldeirão de murmúrios e olhares. As palavras de Lourdes, a verdade que ela jogara ao vento, haviam quebrado não só o silêncio, mas também a ordem que o coronel Hilário tanto prezava. Alguns estancieiros, com suas esposas chocadas ao lado, se entreolhavam, com a surpresa pintada no rosto. Outros, com uma simpatia farrapa, que guardavam em segredo, ou apenas com um senso de justiça que não podia ser calado, assentiam discretamente, um brilho de admiração nos olhos. Os soldados imperiais que antes estavam prontos para prender Joaquim, agora olhavam para o coronel, para Lourdes, para a tatuagem no braço do peão, confusos, sem saber a quem obedecer. A autoridade do coronel, que parecia uma rocha inabalável, havia sido abalada. O coronel Hilário Monforte estava pálido, o rosto contorcido numa máscara de fúria e humilhação. Tentou ainda reverter a situação. Isso é uma farsa, uma mentira. Essa carta é forjada. Ele bradou, a voz rouca, tentando recuperar o controle que escorria por entre seus dedos. Mas suas palavras não tinham mais a força de antes. A coragem de Lourdes, a verdade daquela carta, haviam plantado uma semente de dúvida no coração de todos e a semente germinava rápido. Joaquim, com os olhos marejados, sentia o coração bater forte. Aquele peso, o segredo de uma vida inteira, havia se desfeito no ar como fumaça. Ele olhava para Lourdes, que estava ao seu lado, de pé, desafiando o mundo por ele. Ela não era mais a prenda amedrontada. Era uma mulher de fogo, de uma força que ele nunca imaginou. O coronel Hilário, vendo que suas acusações não colavam, que seu poder se esvaía, virou-se para Lourdes. Você me desafiou. Desonrou nossa família. Vai se arrepender disso, Lourdes Andrade. Vai pagar por essa loucura. Ele sibilou, a voz cheia de veneno, mas o olhar dele não tinha mais o mesmo poder. O medo que antes paralisava Lourdes havia sumido. Em seu lugar, havia uma dignidade, uma convicção que a fazia erguer a cabeça. Ela não era mais a menina que temia o pai.
Ela era uma mulher que havia encontrado sua voz e seu caminho. Não, pai, Lourdes respondeu, a voz embargada pela emoção, mas firme como nunca. Eu não me arrependo. Eu não desonrei a família. Eu apenas falei a verdade. E a verdade é que Joaquim Dório é um homem de honra, de valor, e de um caráter que o senhor nunca quis enxergar. Lourdes virou-se então para Joaquim, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção e um amor que não podia mais ser contido. Ela estendeu a mão para ele, não como uma patroa, mas como uma igual, como a mulher que o amava. Eu o amo, Joaquim, ela declarou, a voz alta o suficiente para que todos no fandango ouvissem, para que cada palavra se gravasse na memória de cada um. Eu amo o homem que você é, o homem digno, corajoso, justo, não o peão, não o farrapo, mas a sua alma. Eu o amo. As palavras dela, cheias de uma emoção pura e verdadeira, atingiram Joaquim como um raio, liberto de seu segredo, da crença de que nunca poderia ser amado por ser quem era. Ele sentiu uma felicidade que nunca havia experimentado. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Ele não hesitou. Com um passo largo, ele a abraçou, apertando-a contra si, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. O abraço foi um alívio, um fim para todas as amarras que os prendiam. O cheiro dela, o calor de seu corpo, a sensação de seus braços ao redor dele, tudo era real, tudo era seu. O fandango, que havia silenciado com a revelação, agora explodiu em aplausos, em gritos de apoio, em vivas para o casal. O coronel Hilário Monforte estava derrotado, seu orgulho quebrado, sua autoridade abalada para sempre. Mas ali no meio do salão, Lourdes e Joaquim, unidos em um abraço apaixonado, haviam declarado seu amor. Um amor que desafiava todas as regras, todos os preconceitos, e que marcava o início de um novo tempo na estância Santa Maria do Ventoso. Um tempo de verdade, de coragem e de um amor que nascia livre no coração do Pampa. O alvoroço do fandango, a gritaria do coronel Hilário, os aplausos para Lourdes e Joaquim, tudo aquilo foi o começo de um tempo novo, mas não sem suas lutas. O coronel, humilhado em público, não se dobraria fácil. Houve dias de silêncio pesado na estância, de olhares atravessados, de portas batendo. Ele tentou de todas as formas desautorizar Lourdes, proibir o namoro, ameaçar Joaquim. Mas a filha não era mais a mesma. A chama da coragem, acesa no fandango, ardia forte em seu peito. E Joaquim, com a verdade de seu pai em mãos, não era mais o peão calado que aceitava tudo. A dona Cecília, mãe de Lourdes, uma mulher que sempre viveu à sombra do marido, mas que tinha um coração bom e via a felicidade da filha, foi quem discretamente começou a mover as peças. Conversou com o marido, mostrou a ele a vergonha pública que ele havia passado, os olhares de desaprovação dos vizinhos, a dignidade inabalável de Joaquim. Um padre da região, um homem sábio e de fé, também interveio, lembrando o coronel que o amor era um dom divino e que a justiça não se comprava com títulos ou terras. Aos poucos, com a autoridade quebrada e o orgulho ferido, o coronel Hilário foi forçado a ceder. Não com alegria, mas com a resignação de quem perdeu uma batalha que pensava ganha. Assim, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a estância Santa Maria do Ventoso testemunhou um casamento diferente. Não foi um grande fandango cheio de pompa, mas uma cerimônia simples no pequeno rancho da estância, com a presença dos peões e vizinhos que se alegravam com a união. Lourdes Andrade, de vestido branco e um brilho nos olhos que o coronel Hilário nunca vira antes, casou-se com Joaquim Dório. Não por arranjo, não por obrigação, mas por um amor que havia desafiado todas as barreiras, todas as leis não escritas daquela terra. Joaquim agora não era mais o peão. Com a herança de seu pai farrapo reconhecida e a força de seu caráter, ele assumiu seu lugar de direito na estância, não como senhor de terras por nascimento, mas como estancieiro por valor, respeitado por sua linhagem, por sua inteligência e por sua alma. A estância, que antes parecia um palco de preconceito, começava a se transformar sob a mão firme e justa de Joaquim e o coração bom de Lourdes. Anos se passaram, como as águas do rio que correm para o mar.
A Guerra dos Farrapos, que tanto sangue e dor havia trazido, finalmente chegou ao fim com a assinatura da Paz de Poncho Verde. A bandeira da liberdade que o pai de Joaquim havia defendido agora podia ser hasteada sem medo. Na estância Santa Maria do Ventoso, a vida seguia, mas de um jeito novo. Lourdes e Joaquim, unidos pelo amor e pela coragem, construíram uma família. Os risos de seus filhos, que corriam pelos campos com a alegria dos potros livres, enchiam o casarão. Joaquim com a dignidade que sempre o caracterizou, e Lourdes com a força que encontrou no amor, haviam provado que o valor de um homem não se media pela cor da pele, nem pela riqueza, nem pelo sobrenome, mas sim pelo caráter, pela integridade e pelo amor que ele cultivava em seu coração. A estância, antes um lugar de regras antigas e preconceitos, era agora um símbolo de união, de respeito e de dignidade. Os filhos de Lourdes e Joaquim cresciam em um lar onde a história do treme-terra, o cavalo indomável que uniu seus pais, era contada com orgulho. E a verdade sobre o Major Farrapo, o avô que lutou pela liberdade, era um legado que eles honravam com o peito estufado, sabendo que a verdadeira riqueza estava no respeito mútuo e na inclusão, bem no coração do Pampa Gaúcho. O amor deles, forte como um quero-quero, havia vencido. E a história de Joaquim e Lourdes seria contada por gerações, um conto de coragem e de um amor que mudou o mundo de todos. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.